Boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Mícia Fortes, sou professora, sou empreendedora, sou uma leitora voraz e ainda uma escritora de fantasia. E hoje eu vim aqui apresentar-me. Eu sou uma aluna do curso Escritores Admiráveis da Liliane Cardoso. E um dos trabalhos de casa que tinha ali era gravar um vídeo falando do porquê é que eu escrevo. Porque é que eu levanto da cama todos os dias para escrever, apesar disso não acontecer há muito tempo. Antes de eu contar como eu tornei-me uma escritora, eu devo falar primeiro como eu tornei-me uma leitora. E antes de contar a história de como eu tornei-me uma leitora, eu devo contar a história de como eu fui uma criança bastante imaginativa. Quando eu era criança, a minha avó me contava muitas histórias. Tanto contava a mim, aos meus irmãos e os meus primos também. Então nós juntávamos todos na casa dela, às vezes nas férias grandes, nos finais de semana, e ela passava praticamente a madrugada inteira a contar-nos histórias tradicionais do meu país, que no caso é Cabo Verde, um pequenininho arquipélago que fica na costa ocidental africana. Ela contava a história do Timbu Bichibi, ela contava outras histórias de Maria, em Blimundo, que é uma história bastante tradicional do meu país. Quando ela começava a contá-las, era bem que eu viajava para outro mundo e eu tentava imaginar as coisas acontecendo na minha cabeça. E para além dessas histórias, ela também contava a sua própria história. Quando ela era jovem, ela tinha o hábito de, à volta da fogueira, juntar várias pessoas e ela contava histórias para essas pessoas. E com isso, ela ganhava roupas de bebê e alimentos e várias outras coisas. E eu achava isso fascinante. E sempre imaginava eu ali, né, à volta daquela fogueira, com aquelas pessoas, ouvindo as histórias, tocando na lata. Enfim, sempre imaginei estar naquele ambiente. E até agora eu tenho esta imagem na minha cabeça como se eu estivesse ali. Mas, no entanto, é só a minha imaginação. Com as histórias dela, com o mundo que eu criava na minha cabeça, eu comecei a criar as minhas próprias histórias. Com as minhas bonecas, com a minha imaginação também, enfim. Eu cresci em um meio rural, ou seja, tinha várias montanhas, animais, plantas, etc. Então, eu cresci correndo nas ribeiras, montanhas, e eu imaginava que eu estava em uma batalha épica, sei lá, com um dragão, com um alienígena, o que a minha cabeça trazia. E na minha casa tinha um lugar onde tinha uma parede e eu deitava ali à noite e eu ficava vendo para as estrelas e imaginando coisas que como o alienígena estava descendo, que estava acontecendo algo épico, uma batalha, algo assim, ou então que eu pedia desejos às estrelas e elas ouviam. E então começou assim a crescer uma sonhadora dentro de mim. Mas eu era uma sonhadora, mas eu era bastante preguiçosa. Eu aprendi a ler e a escrever bastante tarde. Fui aprender a juntar as vogais apenas no terceiro ano da escola. Achava que isso não fazia sentido. Para que eu iria aprender a ler? Para que isso servia? Na minha cabeça não servia para nada. Então eu não aprendi. Mas só que na casa da minha madrinha tinha vários livros da banda desenhada, que era da filha dela. Então eu ia ali e começava a folhear essas bandas desenhadas. E com aquelas imagens eu criava as minhas próprias histórias. Como sempre, a minha imaginação solta. Mas só que passou um tempo que eu já estava farta das minhas histórias. E eu queria saber verdadeiramente o que estava ali. O que isto aconteceu no terceiro ano da escola. Que eu comecei a ficar curiosa do que estava ali, então comecei a juntar as sílabas. Até que finalmente eu consegui ler o que estava ali e a minha cabeça fez
uma explosão, porque o que eu imaginava não tinha nada a ver do que era a história em si. E com isso, deu uma vontade enorme de querer saber mais e de aprender a ler, a ler, a ler, e desde ali eu nunca parei. E do terceiro ano para o quarto ano, eu fui considerada uma das melhores alunas na leitura, porque a minha leitura melhorou muito do terceiro ano para o quarto ano. Mas só que a minha leitura melhorou, mas a minha escrita não. Porque eu sempre fui uma criança que cometia muitos erros ortográficos. Eu não sei se foi devido à minha preguiça ou se foi devido ao meu problema de visão. Porque desde que eu entrei no primeiro ano, eu não conseguia ver muito bem no quadro, então as professoras, os professores, sempre me colocavam na frente para eu pudesse ver. Mas mesmo assim não conseguia ver muito bem. Então fui aprendendo a escrever bem mais tarde. Eu escrevia, mas escrevia com muitos erros. Até que a minha professora, acho que é do quinto ano, ela dizia sempre que a minha redação ficava sempre para o final, porque era a redação que era muito mais grande, porque eu tinha uma imaginação incrível, mas só que era aquela redação também que tinha muito mais erros ortográficos. E com isso eu fui eliminando quando eu resolvi ser escritora. Então eu fui escrevendo as minhas coisas juntamente com o meu namorado, que corrigia também, e eu fui eliminando esses erros. Até a vontade de ser escritora começou com o Wattpad mesmo. Porque quem não sabe, o Wattpad é uma plataforma de leitura gratuita e também tu podes ler ali como também escrever. E como eu era uma leitora voraz, eu gostava muito de ler e não tinha acesso a muitos livros, e a Wattpad foi uma descoberta incrível. E eu comecei a ler os livros ali. E eu, sinceramente, apaixonei. E com isso, lendo os livros, deu-me aquela vontade de começar a escrever os meus próprios livros. E assim eu fiz. Eu comecei a escrever os meus próprios livros. Eu acho que escrevi um primeiro, que era Cinderela PTT. Por favor, não me perguntem o que significa PTT. Só que, com o tempo, eu parei de escrever. É a vida, enfim. E eu acabei por tirar este livro do Wattpad. Participei de um concurso de escrita, que era algo sobre baile de máscaras. E eu já estava na universidade naquela época. E há muito tempo que eu não escrevia nada. E eu comecei a escrever um conto sobre um baile de máscaras de uma protagonista, a Cláudia, que era meio maluca das ideias. E eu escrevi aquilo e, sinceramente, eu senti muito bem fazendo isso. E eu participei deste concurso e eu ganhei em primeiro lugar. E aquilo foi como se fosse um despertar. Como se eu estivesse reconectando com as minhas origens. Que eu relembrei da Mirce escritora. E dali eu comecei a escrever um outro livro, O Despertar das Rosas Negras, que é uma pegada completamente diferente daquele outro que eu escrevi, que no caso é Entre Panelas e Vestidos. No caso, aquele era um conto e O Despertar era um livro mesmo de verdade. E foi o primeiro livro que eu escrevi do início ao fim. E eu ia participar do Atis, que quem não sabe é o maior concurso do Wattpad. Que quem ganha fica mais visível na plataforma. E o meu sonho era participar deste concurso. Então eu fiz de tudo para participar, mas só que já no final, nos últimos minutos, eu não consegui cadastrar o livro, então eu não consegui participar. E aquilo foi, não sei explicar, foi como se algo tivesse quebrado dentro de mim. Mas hoje eu sei que aquilo deveria ter acontecido, tanto para tornar-me uma pessoa mais resiliente e não desistir, não é? Tem aquelas páginas oficiais do Wattpad, então comecei a escrever o meu livro em tudo. No suspense, no terror, na fantasia, até que no final do ano de 2022, no final do ano de 2022, o meu livro foi considerado um dos melhores
de 2022 na categoria terror. E com aquilo, o meu livro começou a crescer, e até hoje continua a crescer. E graças a Deus, e sou muito grata por isso, sou muito grata pelos leitores também. Mas eu acho que eu falei, e não falei o que eu deveria falar, que é o que me motiva a escrever. E eu acho que o que me motiva a escrever são os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa bastante fechada, reservada, e às vezes eu não entendo a mim mesma. E a escrita tem o dom de entender os meus sentimentos de uma maneira que só agora que eu fui entender. Como, por exemplo, se eu estou triste, mesmo que não estou a entender que eu estou triste ou frustrada com alguma coisa, eu vou lá, eu escrevo uma frase assim aleatória que não tem nada a ver. E no final eu percebo que ali estão os meus sentimentos, ali está a Nírcia, o que ela está a sentir no momento. E a perda é um dos motivos que torna a minha escrita muito mais profunda, muito mais pesada, carregada. Que eu acho que é isso que faz com que as pessoas se sintam conectados. Porque afinal das contas todo mundo tem um ente querido e que não gostava, não é? De perder. E infelizmente às vezes isso acontece, acabamos por perder quem nós mais amamos. Eu já tenho mais ou menos um ano que eu não lia e que eu não escrevia, que é só agora que eu estou a começar a reconectar comigo mesma. Eu escrevi alguns capítulos soltos, mas eu não sentei de verdade para escrever. Porque às vezes nós sentimos que uma parte de nós é retirado da nossa alma, do nosso corpo, não sei, e às vezes para reconectar é bem difícil. E é isso que eu quero fazer com esses vídeos que eu quero publicar no YouTube. Eu quero retomar a escritora que eu sou, a leitora que eu sou. Eu quero começar a ler mais, como eu lia antes, que eu lia um livro mais ou menos em 3 dias. E hoje, para ler um livro em um mês, foi uma grande vitória e uma grande luta. E para escrever também eu quero começar a escrever mais, porque como se esta parte de mim ficou um pouco adormecido durante um tempo. Eu quero trazer isso à tona e também eu quero conectar melhor com os meus leitores. E é por isso também que estou fazendo este vídeo, principalmente para os meus leitores ali do Wattpad, para me conhecerem melhor de quem é a Nírcia. E foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E também Felipe ali do curso Escritores Admiráveis. Espero que tenha conseguido cumprir o trabalho de casa. Pode ser que a iluminação não esteja um dos melhores e tal, mas eu prometo melhorar com o tempo. Então, um beijo ali de rosas para todos e um grande abraço.